Querido irmão, querida irmã, neste domingo 19 de maio celebramos a solenidade de Pentecostes. Que os dons do Espírito Santo sejam derramados hoje sobre cada um de nós. No Evangelho desse domingo, escrito por São João, mesmo com as portas do local onde os discípulos se encontravam, estando fechadas por medo dos judeus, Jesus se põe no meio deles e lhes dá a sua paz. O Espírito do Senhor é enviado para aquelas pessoas, que através dele se tornam canais do poder de Deus. Aprendamos a receber também a autoridade que o Senhor quer depositar sobre nós, para podermos ser faróis vivos da luz de Cristo que alcança toda e qualquer criatura. Se você busca também ser um manancial das graças do Senhor, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar enviando o Espírito Defensor a um irmão necessitado. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. Vamos ficar de pé, irmãos, para cantarmos a sequência da festa de Pentecostes. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos sete dons. Consolo que acalma hóspede da alma, doce
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, a igreja hoje convida a gente a se alegrar com o Santo Pentecostes. Nós celebramos o primeiro Pentecostes, aquele que aconteceu em Jerusalém há quase 2000 anos, mas desde aquele dia é sempre Pentecostes. A cada dia, nesses 2000 anos, sempre há um coração, sempre há um filho de Deus clamando: vem Espírito Santo. E onde há alguém com sede e fome da presença de Deus, e onde há alguém que chama pelo Senhor, o seu Espírito Santo vem, gentilmente, humildemente, ele vem para ser socorro, vem para ser consolo, vem para ser fortaleza, vem para ser sabedoria. Cada dia pode ser Pentecostes, e hoje pode ser Pentecostes na minha vida e na sua vida. As leituras da palavra de Deus que nós ouvimos hoje, elas ajudam a gente a preparar o nosso coração para receber esse divino hóspede que é o Espírito Santo. Aqui na terra, o Espírito Santo deseja habitar e viver em corações, em vidas. O Espírito Santo não tem outra casa na terra, senão aqueles que chamam por Ele, aqueles que amam a Jesus. Ele deseja viver aqui na terra em nós. Mas hoje a segunda leitura que a gente ouviu, que é um trechinho da primeira carta aos Coríntios, diz ainda mais: o Espírito Santo não só deseja viver em nós, como Ele deseja mostrar quem Ele é através de nós. São Paulo disse na segunda leitura que a gente ouviu hoje: o Espírito Santo deseja manifestar-se de uma maneira especial através de cada um de vocês. O Espírito Santo que mora em nós, ele não deseja ser um morador desconhecido. Ele deseja mostrar diante desse mundo a beleza dele, um pouco de quem ele é, um pouco do que ele traz com ele. E o Espírito Santo deseja fazer isso manifestando-se através de você e de mim. Isso significa que a gente deve dar espaço para que Ele se mostre, para que Ele se manifeste. É uma pena quando um filho de Deus, um cristão, vai
ocupando tantos espaços com aquilo que imagina, com aquilo que pensa, com aquilo que quer, que acaba por sufocar o Espírito Santo na sua alma. E ele vai se tornando cada vez mais recolhido, porque aquele em quem ele veio habitar quer todos os espaços. Como é lindo a gente ver um cristão abrindo mão de si mesmo, um cristão disposto a abrir mão dos seus projetos, dos seus planos, da sua maneira de fazer as coisas, para que o Espírito Santo possa ensinar-lhe os seus planos, a sua maneira de fazer as coisas. Nessa pessoa, o Espírito Santo alarga os braços e ele se manifesta. Através dessa pessoa, a gente vê o Espírito Santo trabalhando e a gente vê como ele é. E mais bonito ainda, porque o Espírito Santo quis contar com cada um de nós, ele trabalha em conjunto com a gente. Ele também aproveita o nosso jeito, o nosso temperamento, o lugar onde a gente está, o lugar onde Deus nos colocou, e faz uma obra em conjunto. Isso significa que tem coisas que o Espírito Santo deseja fazer e mostrar através de mim, que ele não vai fazer através de você. Agora, tem coisas que ele quer mostrar dele e que ele quer realizar através de você, que eu nunca saberia colaborar com ele para que ele fizesse. Vai passar pelo seu jeito, pelo seu temperamento, pelo lugar onde Deus colocou você. Tem coisas, irmãos, que Deus quer mostrar do coração dele nessa terra, que só podem passar por você ou por mim, e não vão se repetir. E como esse nosso mundo é abençoado quando a gente entende isso e abre espaço aqui dentro para que o Espírito Santo de Deus possa mostrar quem ele é. Nossa, e como ele gostaria de mostrar isso, e tantas vezes é impedido por 1 milhão de motivos, né? Você imagina um jovem, né, que, sei lá, foi deixado de lado pela família ou pela sociedade, e ele começa a cultivar aquilo que no coração da gente tem de pior. Às vezes é um cristão, é um filho de Deus, e o Espírito Santo habita nele e gostaria tanto de transbordar através dele, mas ele vai acabar transbordando tanta coisa que não é boa, e a gente vai perder a chance de ver belezas do Espírito Santo através de alguém que poderia mostrar tanto disso. Sabe, a nossa tarefa talvez seja um pouquinho essa: acreditar na presença do Senhor que mora no coração de quem está do nosso lado, e ajudar essas pessoas a botarem para fora o que Deus semeou na alma delas. Sabe, talvez um pai ou uma mãe ou um professor, sei lá, um chefe numa empresa, se entendessem a coisa dessa maneira, iam experimentar muita coisa linda acontecendo. A minha tarefa é ajudar essa pessoa a botar para fora tanta coisa linda que Deus colocou dentro dela. A minha tarefa é ajudar essa pessoa a abrir espaço para que o Espírito Santo que mora nela se manifeste do jeito que ele quer fazer através dela. Isso significa que a gente também vai saber conviver bem e curtir as nossas diferenças. São Paulo disse na segunda leitura: existem muitas maneiras de servir, existem muitas coisas a fazer, é o Espírito Santo quem inspira todas. O que ele está dizendo com isso? O Espírito Santo trabalha de maneiras diferentes, por meio de pessoas diferentes, e a gente podia aproveitar mais esse negócio. Como é difícil para a gente suportar o diferente.
sem dizer logo que ele está errado. Está errado, né? Ou como é difícil para a gente, às vezes, entender que a gente precisa justamente do diferente. Dizem que um bom profissional, sei lá, um bom chefe, um bom colega de trabalho, é aquele que percebe logo que ele tem alguns talentos, mas não tem todos. Então ele percebe quem na turma ali dele tem talentos que completam os dele e traz para perto. O problema é que às vezes a gente faz o contrário, né? A gente acha que tem um jeito, tem alguns talentos, e esses são os bons, e esses são os que bastam. E eu não quero nem saber de quem é diferente, se possível eu ainda faço assim, né? Mas aí todo mundo perde, numa empresa, numa família, numa igreja. Quando a gente está atento, primeiro a gente descobre que a gente tem dons. Muita gente tem medo dos dons dos outros, porque não sabe ainda que recebeu muitos dons de Deus. Então a gente tem coisas boas aqui dentro, a gente precisa descobrir quais são e aproveitá-las, e permitir que o Espírito Santo trabalhe junto com os nossos dons. Agora, de repente a gente lembra logo depois, bom, eu sei fazer isso, mas eu não sei fazer aquilo, mas essa pessoa sabe, vamos junto. Se a gente aprender desse jeito, olha como as coisas vão render, como Deus vai poder fazer mais. Não tenha medo das pessoas que têm dons diferentes dos seus, não despreze os dons diferentes dos seus, justamente esses é que a gente deve precisar. Então, eu não sou uma pessoa muito boa para coisas práticas, eu consigo planejar, mas eu não aguento ficar com coisa miúda. Padre, deu 10 centímetros de diferença na parede, derruba a parede, faz como, né? Não dá para ajeitar, então ajeita, meu filho. Eu tenho que estar cercado de gente que sabe lidar com coisas práticas, porque eu não sei, e eu preciso trabalhar junto com essa turma, e dar ouvidos para eles, e por aí vai. Na sua casa, no lugar onde você trabalha, aqui na igreja, será que a gente tem feito desse jeito? Ou será que o meu jeito é o jeito? Todo o resto vai ficar deixado de lado. Porque se eu não tenho dom para uma coisa, eu vou acabar deixando aquilo de lado. Então, eu preciso de gente diferente de mim. Essas pessoas vão me completar e eu vou completá-las. E o Espírito de Deus vai fazer algo lindo brotar desse negócio. Porque Ele faz a gente diferente, Ele mostra a beleza dEle de um jeito especial através de cada um de nós, e é Ele que faz com que as nossas diferenças possam trabalhar juntas. Uma pessoa atenta ao Espírito Santo fica ligada nesse negócio, funciona. Depois a gente ouviu, na primeira leitura, o trecho de Atos dos Apóstolos que fala do primeiro Pentecostes, lá em Jerusalém. E tem umas coisas muito legais que me chamaram a atenção. A primeira delas os apóstolos estavam reunidos em um lugar, eram mais ou menos 120 pessoas junto com os apóstolos. A Bíblia diz que o número era mais ou menos esse. E eles estavam reunidos num lugar, mas eles também estavam trancados nesse lugar. Bom, o ponto positivo é que eles estavam reunidos, ou seja, eles estavam juntos, de verdade. Não era só um monte de gente num mesmo lugar. Isso é um BRT, né? BRT é que é um monte de gente no mesmo lugar. Eles estavam reunidos, eles tinham um coração só, estavam desejando o Senhor. Mas o ponto negativo é que eles estavam trancados nesse lugar, com medo de quem estava fora. Na mente deles, o pessoal lá fora podia fazer mal a eles. Na cabeça deles, as pessoas lá fora eram inimigos, e eles tinham que se defender, que se esconder. Mas chegou o dia de Pentecostes, e o Espírito Santo veio para fazer tudo novo. Sem o Espírito Santo, repetimos histórias, nada novo. Muda às vezes a paisagem, mas as coisas se repetem. Com o Espírito Santo, algo novo acontece.
E a primeira coisa que chamou a atenção dos apóstolos é que eles ouviram um barulho vindo do alto, do céu. Irmãos, Pentecostes começou no céu, e o barulho veio do céu. Barulho significa que tem alguma coisa se mexendo, né? Então quando você está em casa meia-noite, e o seu vizinho do andar de cima resolve limpar a casa, coitado, é o horário que ele tem, de repente você escuta coisas se mexendo no andar de cima. Pois é, barulho é sinal de movimento, coisas se mexendo. Ora, no dia de Pentecostes o barulho veio do alto, quer dizer que o trabalho começou em Deus. A mudança que aquele dia trouxe começou em Deus e não nos homens. Não era barulho na terra, os apóstolos não fizeram barulho, veio o barulho do alto. Irmãos, a nossa vida às vezes tem muito barulho subindo da terra e pouco barulho sendo escutado vindo do céu. Ou seja, a gente aqui se movimenta muito, a gente aqui corre muito, a gente aqui fica nervoso, agitado, ansioso, e faz barulho por isso, e consegue muito pouco. O segredo de Pentecostes é que o trabalho começou no céu, e os apóstolos estavam atentos ao céu, sensíveis ao que viria do céu. Jesus disse: descerá sobre vós a força do alto. Eles estavam esperando alguma coisa do alto, e quando começou o barulho, eles se aprontaram para receber. Muito barulho aqui, às vezes endurece o coração da gente, e a gente se torna insensível, e não percebe mais o que Deus está trazendo para a vida da gente, o que está vindo do céu, o que é da parte de Deus, o trabalho que Ele já está fazendo na nossa vida. Cuidado, porque a gente vive num mundo muito barulhento, muito agitado, e que agita muito a gente. Nossa agitação, nossa ansiedade não fazem o trabalho de Deus. Se eu me entrego à agitação e ansiedade, é possível até que eu acabe aceitando ou procurando soluções que me levam para junto de Deus. Quanta gente, por causa do nervoso, por um problema que tinha que resolver, ou ansiedade por uma situação, acabou aceitando um convite que o levou para uma doutrina errada, ou que o levou a fazer alguma transação financeira errada, ou que o levou a se envolver com uma pessoa num relacionamento errado. A ansiedade, a agitação, Jesus diz, a preocupação exagerada abafa as sementes que Deus faz crescer na nossa alma. Sensibilidade, atenção ao que o Senhor quer nos ensinar, ao que Ele quer fazer, as portas que Ele vai abrindo, mas para isso, cuidado para não exagerar no barulho aqui na terra, na agitação na sua vida. Fique mais ligado com o que vem do céu, do que Deus já está fazendo em você. Veio um barulho do céu, e de repente desceram sobre os apóstolos línguas de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo. As línguas de fogo não eram o Espírito Santo, era um sinal. O Espírito Santo veio para enchê-los. O Espírito Santo é alguém, não é alguma coisa, e Ele não quer viver em cima da nossa cabeça, Ele quer viver dentro de nós. Veio o Espírito Santo e mexeu fundo no coração daqueles homens, e fez eles de novo. A cena de Pentecostes está no comecinho do livro de Atos dos Apóstolos, e o resto do livro todo é para mostrar o que esses homens foram capazes de fazer, cheios do Espírito Santo. Não haveria um livro dos Atos dos Apóstolos se no começo dele não houvesse um momento em que o Espírito Santo realizou atos que só Ele é capaz de realizar dentro dos apóstolos. Assim também é na nossa vida. A gente não consegue realizar atos, obras, gestos,
coisas que fazem parte da missão que Deus tem para a gente, se no começo dessa história o Espírito Santo não realiza algumas coisas dentro da gente. A Bíblia diz que quando veio o Espírito Santo, os apóstolos abriram as portas do cenáculo e saíram. Eu acho que foi um grande trabalho do Espírito Santo dentro deles, porque eles estavam em pânico. Eu acho que é uma palavra que a gente entende bem, né? Em pânico. Eles tinham medo de que aconteceria com eles o que tinha acontecido com Jesus. Eles tinham medo de que tudo pudesse dar errado. Jesus confiou a eles uma missão e eles pensavam, talvez a gente não dê conta. Eles tinham medo de ser feridos pelas pessoas que estavam lá fora. E de repente, esse medo vai embora e eles entendem, a gente tem algo a cumprir, Deus nos deu esse chamado, vale a pena arriscar por Ele, vale a pena ser machucado por Ele, vale a pena sair desse lugar onde a gente está amuado, trancado, e viver a vida, porque Deus tem um propósito para nós. Irmãos, todos nós temos medos, medo de que as coisas deem errado, medo de que a gente seja ferido, se a gente tentar ajudar, medo de que as pessoas vejam que a gente não é tão forte assim, medo de tanta coisa a gente pode ter, mas quando o Espírito Santo vem em socorro da gente, mais forte do que o medo, fala fundo no nosso coração, o chamado do Senhor dizendo, caminha comigo, eu tenho um propósito para a sua vida, eu conto com você, vamos lá, vamos junto. E por causa desse chamado gritando aqui dentro, a gente arrisca, a gente vive, a gente enfrenta desafios, a gente para de ter medo de ser machucado, porque certamente a gente vai ser, mas a gente entende que vale a pena, se a gente está dizendo sim para Deus. Os apóstolos abriram as portas e saíram daquele lugar abençoado. Ali Jesus tinha ceado com eles, ali Jesus tinha lavado os pés deles, ali eles receberam o Espírito Santo, mas não era para ficar ali, agora era hora de sair. E quando eles saem, começam a anunciar Jesus, e estão em Jerusalém para celebrar a festa, gente de todo mundo, gente de todo tipo de língua. Essas pessoas estavam em Jerusalém, mas continuavam longe umas das outras, porque não se entendiam. Mas essas pessoas, quando perceberam que no cenáculo estava acontecendo alguma coisa, foram para perto, e quando os apóstolos saíram e começaram a falar de Jesus, cada um entendia a palavra chegando no seu coração, na sua língua. Cada um foi capaz de entender, porque quando é Deus que fala, o que Deus diz chega no coração do outro. Irmãos queridos, talvez esse tenha sido o milagre mais chamativo do dia de Pentecostes. De repente, todo mundo era capaz de entender o que aqueles homens diziam, porque eles estavam falando, como diz São Lucas, das maravilhas de Deus. Quando é Deus quem fala, quando é Deus que tem a iniciativa, e foi o Espírito Santo que impulsionou os apóstolos lá para fora, quando a gente dá lugar a Ele, e a gente, ao invés de falar da gente, colocar a gente no centro, a gente fala dele, a gente coloca Ele no centro, de repente, as distâncias entre as pessoas encurtam, e a gente parece que começa a se entender melhor. Quem sabe a gente não está precisando desse milagre de Pentecostes na vida da gente. Lá em casa não tem 5.000, como lá no dia de Pentecostes, tem 3. Mas às vezes os 3 não conseguem se entender. Bom, qual é a minha tarefa? Vem Espírito Santo. Eu não quero mais que as minhas palavras sejam armas para machucar quem está perto de mim. Espírito Santo, eu tenho tentado falar, mas tem sido da minha maneira, e às vezes quando eu falo, eu chamo atenção para o que eu penso, para o que eu quero, eu digo como eu estou vendo as coisas, e tem que ser assim, e eu acabo indo para o centro da conversa,
e daqui a pouco a outra pessoa não me entende mais, nem quer mais me ouvir. Espírito Santo, me ensina a fazer diferente, me ensina a me fazer entender, me ensina a dizer o que é preciso, contanto que Jesus esteja no centro. Quando Jesus está no centro, não há lugar para acusações, não há lugar para culpabilizar, não há lugar para injustiças, não há lugar para julgamentos apressados, que às vezes são muito injustos. Quando Jesus está no centro, as coisas aqui vão para o lugar, a maneira como a gente fala muda, porque aqui tudo começa a mudar. Quem faz esse trabalho é o Espírito Santo de Deus, e talvez seja o trabalho que a gente está precisando na vida da gente, na nossa casa, na nossa igreja, no lugar onde a gente trabalha. Espírito Santo, eu não quero ser mais um gerando desentendimentos, eu quero ser instrumento teu, para que a gente se entenda melhor, mas eu preciso da tua ajuda, para ter Jesus no centro, e para que as minhas palavras não sejam armas, mas sejam instrumentos do Senhor. Espírito Santo, fala através de mim. O Espírito Santo não acusa, o Espírito Santo não deprecia, o Espírito Santo não exacerba, o Espírito Santo consola, anima, encoraja, e quando corrige, corrige e não humilha. Fala através de mim, Espírito Santo, porque é desse teu jeito que eu preciso, e esse não é o meu jeito você sabe que é bem mais embolado. Me ajuda. Naquele dia de Pentecostes, todos se entenderam, porque foi Deus quem ganhou espaço, e Jesus era o centro de tudo. Eles falavam das maravilhas de Deus, eram homens de coração grato, eram homens de coração certo de que Deus tinha feito muita coisa linda, e agora eles queriam dividir isso com os outros. Homens de coração grato, gente que sabe como tem sido abençoada por Deus, fala diferente com os outros. Gente que não tem gratidão, porque acha que nunca é abençoada, tudo está ruim na minha vida, meu Deus do céu, que horror. É claro que na hora de falar, o que sai, ou machuca, ou envenena. Os apóstolos eram homens cercados de maravilhas de Deus, e foram capazes de espalhar isso ainda mais, partilhando com outros o que Deus estava colocando no coração deles. Irmãos, o nosso mundo precisa de um novo Pentecostes. Como as pessoas estão se desentendendo, às vezes por um nada, mas não é bem por um nada não, é porque no fundo a gente continua se colocando no centro. Quando Jesus passa a ser centralizado, as coisas começam a mudar, só que esse pedaço da história cabe a nós. Então façamos a nossa parte, mas sabendo que sem o Espírito Santo a gente não consegue. A missão que a gente tem é uma missão exigente, mas com a ajuda dele é uma missão possível. Sem a ajuda dele, a gente se sente sobrecarregado e pensa em desanimar, pensa em desistir. Pois então, cada dia vem Espírito Santo, renova as tuas graças, a tua presença, a tua direção na minha vida, faz em mim aquilo que o Senhor deseja, para mostrar a esse mundo, para manifestar a esse mundo um pouco da sua beleza, que o nosso mundo precisa tanto. Irmãos, vamos renovar o compromisso que a gente tem com o Senhor desde o dia da nossa crisma. Quando você se crisma, você é cheio do Espírito Santo, que capacita a gente para ser instrumento de Deus. Cheios do Espírito Santo a gente é desde o nosso batismo, mas na crisma ele traz uma capacitação para que a gente tenha os instrumentos que a gente precisa para ser usado por Deus, para viver como um instrumento de Deus nessa terra. Só que o tempo passa e a gente vai esquecendo, e a gente vai deixando que o entulho da vida cubra o coração da gente. Hoje é dia de desenterrar o coração, jogar o entulho para longe e deixar que a água viva volte a correr no nosso coração.
Aqueles que são crismados renovam o compromisso da sua crisma. Aqueles que ainda não são crismados pedem ao Senhor: Senhor, antecipa um pouquinho. Aquilo que eu vou receber na minha crisma, antecipa hoje, traz para cá. Eu preciso do Teu Espírito Santo para o meu chamado se cumprir, para a minha missão se realizar, e eu preciso desde agora. Já vem me ajudar, Espírito Santo. Vamos renovar as graças da nossa crisma e vamos pedir ao Espírito de Deus que venha em nosso socorro. Nós iniciamos orando como um dia o Papa São João 23 orou, pedindo sobre a terra um novo Pentecostes. Então façamos juntos agora a oração que um dia foi feita por São João 23, todos juntos. Renova, Senhor, as Tuas maravilhas no nosso tempo, como em um novo Pentecostes. Concede à Tua Igreja que, unida em um só Espírito e perseverante em oração com Maria, a mãe de Jesus, e seguindo a condução de Pedro, possa apressar o reino do nosso divino Salvador, reino de verdade e de justiça, reino de amor e de paz. Amém. Irmãos, no dia da nossa crisma, renovamos a nossa fé batismal. Também na celebração da Vigília Pascal, nós fazemos o mesmo gesto. Hoje, celebrando a festa de Pentecostes e desejosos de manter acesa a chama da fé que o Espírito Santo acendeu em nossos corações, vamos novamente renunciar ao demônio e suas obras e manifestar nossa adesão ao plano salvador de Deus. Por isso, irmãos, eu vos pergunto: para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos, renunciais a tudo que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Credes no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que pelo sacramento da confirmação vos é dado de modo especial, como aos apóstolos no dia de Pentecostes? Creio. Credes na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Meus irmãos, esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Agora, irmãos, vamos ratificar o compromisso que assumimos com Deus no dia da nossa crisma. Digamos todos juntos: eu desejo renovar e ratificar o sacramento da crisma, no qual recebi o Espírito Santo, o dom de Deus. Senhor, batiza-me no Teu Espírito hoje. Disseste que todos aqueles que pedissem o Teu Espírito com fé, o receberiam. Eu te agradeço por enviar Teu Santo Espírito para ser mais ativo em minha vida, em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Segundo as palavras do apóstolo Paulo, que nos ensinou a não permitir que se apague o dom de Deus que recebemos, pedimos que os dons do Espírito Santo sejam colocados em ação na nossa vida. Pedimos os dons para a nossa santificação e para o nosso serviço cristão. Por isso, rezemos.
como espírito de sabedoria, vem Espírito Santo, como espírito de conhecimento, como espírito de inteligência, como espírito de conselho, vem Espírito Santo. como espírito de fortaleza, Vem Espírito Santo. como espírito de piedade, Vem Espírito Santo. como espírito de temor de Deus, Vem Espírito Santo. para que tenhamos palavras de sabedoria, Vem Espírito Santo. para que tenhamos palavras de conhecimento, Vem Espírito Santo. para que tenhamos fé carismática, Vem Espírito Santo. para que tenhamos dons de cura, Vem Espírito Santo. para que possamos nos mover em milagres, Vem Espírito Santo. para que tenhamos o dom da profecia, Vem Espírito Santo. para que tenhamos discernimento dos espíritos, Vem Espírito Santo. para que tenhamos o dom de línguas, Vem Espírito Santo. para que tenhamos o dom de interpretar as línguas. Vem Espírito Santo. Peçamos todos agora, irmãos, a uma só voz, o dom de Deus, o Espírito Santo e todos os dons que Ele mesmo nos oferece ao encher os nossos corações. Rezemos juntos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém.